Evangelho de Jesus Cristo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Quem achou, diga amém? Quem não achou, diga Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Curva sua cabeça, Júlio já orou, mas eu quero só dizer: Senhor amado Pai, ajuda-me a pregar a tua palavra pela graça e capacidade do Espírito Santo, e para a tua glória e o teu louvor, para a edificação das nossas vidas, a reconstrução do nosso interior, impactados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode estar, meus irmãos? Eu esqueci de aqui, faz só um pouquinho, porque estou minha página, por favor, Júlio. Um vento aqui. Quando solta a página, a página fora. Obrigado, Júlio. Eita. Meus irmãos, Jesus é muito mais do que alguns disseram que Ele é. Este é no livro de Charles Spurgeon. Ele diz da necessidade de conhecermos Jesus profundamente. E eu repito, Jesus é muito mais do que alguns disseram que Ele era. Jesus um dia disse: que diz os homens que eu sou? E alguns disseram: estou dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, ou que o Senhor é um profeta que está aparecendo aí. Perceba, meus irmãos, que eles não tinham conhecimento de quem era Jesus. Jesus é muito mais do que alguns disseram que Ele era. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim: você sabe mesmo quem é Jesus? Pedro, indagado por Jesus, ele disse: Jesus indagou dizendo: e vocês, meus discípulos, o que dizem que eu sou? Depois de Jesus perguntar o que as pessoas estavam falando que Ele era, e todos erraram. Se vê que Ele é profeta, mas se disser que Ele é profeta, tem que dizer que Ele é o supremo profeta. Se disser que Ele é rei, tem que dizer que Ele é o supremo rei. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus é muito mais do que Pedro disse. De fato, Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo. Mas Jesus, Ele é muito mais do que Filho de Deus. Os versículos, irmãos, que nós lemos, escrito por João, filho de Zebedeu, nos revelam que Jesus era de um nível superior
a tudo que nós falamos até o momento. E quem ele se tornou, mas sem perder a sua essência de quem ele era e de quem ele é. Portanto, esses versículos que nós lemos, eles nos mostram duas coisas: quem Jesus era e o que Jesus se tornou. No primeiro versículo, nós podemos declarar que Jesus era o Verbo de Deus. Jesus era a palavra de Deus. Mas o versículo, ele vai aprofundando mais, dizendo quem Jesus ele é. O versículo diz: no princípio era o Verbo. Parece ser simples quando nós lemos a palavra princípio, mas é mais profundo do que nós imaginamos. João está declarando que no princípio era o Verbo. Quando João está dizendo no princípio, não é um começo simples. Quando João está dizendo que Jesus, o Verbo, a palavra, alguém disse que o Verbo ainda não, essa expressão no português, verbo, ainda não alcança a profundidade com clareza do que é o Verbo. Mas alguém disse que o máximo que se pode dizer é que o Verbo significa a palavra em ação, a palavra que age, a palavra que cria. Então, quando João diz no princípio era o Verbo, quando João diz no princípio era o Verbo, significa quando o universo foi criado, o Verbo que o trouxe à existência já estava ali. Quando o universo foi criado, o Verbo, Jesus, que o trouxe à existência, pois nesse mesmo texto, versículo de número 3 nos diz, João 1,3, olhe para a sua Bíblia que é esse versículo: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas neste universo foram criadas por Jesus, e sem ele nada que existe nesse universo se fez. Tudo foi feito por intermédio dele. Você sabe, eu estava falando um cara do universo, né? Quando a gente escuta a palavra universo, fica só, não abre a mente para entender o tamanho do universo. A gente acha uma coisa simples, mas o universo é algo assombrosamente grande. Existe um planeta chamado Grande Majores. Diz a ciência que esse é o maior planeta que existe no universo. E se você colocar o Sol perto deste planeta, é como que fosse um grão de areia. Eu quero que você entenda o que é o universo. Porque se você falar a palavra universo rapidamente, você vai dizer assim: universo. Não, quero que você imagine comigo a grandeza assombrosa do universo. O Sol, perto desses grandes majores, é como um grão de areia. Dá para compreender e imaginar mais ou menos qual é o tamanho do universo? Se um planeta maior, o Sol perto dele é um grão de areia, imagina aí o tamanho assombroso do universo. Dizem que existe, a ciência arrisca dizer que existe bilhões de Via Lácteas, mas pode ter muito mais de trilhões, 4
opiniões, a ciência arrisca dizer isso, né? Porque a ciência não tem condição de varrer, de passar por todo o universo, meus irmãos. Não tem condição. É impossível, Carlos. A ciência vasculhar todo o universo. Então, eu disse para você que o Grande Majores, se coloca o Sol perto dele, ele fica do tamanho de um grão de areia. Então imagine o tamanho do universo. E diz aqui que no princípio era o Verbo, quer dizer que Jesus criou este universo assombrosamente grande. E quando ele trouxe o universo à existência, ele já estava ali. O que João quer dizer, meus irmãos, é que Jesus Cristo, ele é eterno. É que Jesus não foi criado. Jesus, quando o universo passou a existir, ele já estava lá. Então Jesus está acima do tempo da criação do universo. João está dizendo que Jesus tem raízes eternas. A ignorância de alguns pensar que Jesus começou lá em Belém. Jesus não tem começo. Jesus é eterno. E João já declara isso. Este verbo que trouxe à existência o que não existia. Este verbo, ele estava presente quando o universo foi criado. Diga assim: esse é o Jesus que nós servimos. João continua dizendo: o verbo estava com Deus. João diz: o verbo estava com Deus. Quando João diz que o verbo estava com Deus, significa que o verbo, Jesus, compartilha a natureza e o ser de Deus. Tá? Aliás, quero corrigir dizendo que quando João diz que o verbo estava com Deus, significa uma relação pessoal profundamente íntima com Deus. Quando João diz que o verbo, a sua segunda declaração no versículo, ele diz: o verbo que estava com Deus, é que significa uma relação pessoal profundamente íntima com Deus. Ninguém tem mais intimidade neste universo com Deus do que Jesus. Ele tem intimidade perfeita. Moisés, Carlos, teve um grande privilégio de ver a glória de Deus pelas costas, mas Jesus Cristo tem profundérrima intimidade com Deus. Por isso que ele disse um dia: o Pai sempre me ouve. Oh, aleluia! O Pai sempre me ouve. As orações de Jesus são infalíveis. As nossas orações não são perfeitas, a dele é perfeita. Alguns pedidos nossos não são respondidos. O dele, só um que ele não respondeu. Só tem um pedido que Deus não respondeu a Jesus. Foi quando ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim essa cruz. Foi o único pedido que Deus não respondeu, porque os demais todos ele respondeu com amém, assim seja, meu filho. O único pedido. Porque já era o projeto de Deus ele morrer. Deus não podia responder esse pedido. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus. Por quê? Porque se ele respondesse essa petição, todos nós estaríamos debaixo da condenação, não haveria salvação, a cruz não aconteceria. Ainda bem que Deus não respondeu esse pedido único de Jesus. Meus irmãos, e João agora aprofunda mais ainda. É a terceira declaração. Ele diz: o verbo era Deus.
Quando o verbo era Deus, significa que o verbo, Jesus, compartilha da natureza e do ser de Deus. Ou seja, tudo que Deus era, Jesus era. Tudo que Deus pode, Jesus pode. João está declarando: o verbo era Deus. Ele está dizendo assim: o verbo é divino. É por isso que Isaías o chama de Yahvé Jibô, Deus forte. Isaías abre sua boca no capítulo 9, versículo 6 e declara: esse menino que nasceu, ele é Yahvé forte, ele é Deus forte. Isaías 7,14 abre a boca e ele diz assim: o seu nome será Emanuel, Deus presente conosco. Isso é o que João está trabalhando, meus irmãos. O verbo não é o verbo de Platão. Platão, filósofo grego, usava verbo, mas esse verbo que ele usava no grego da Bíblia aqui, esse verbo que João usou, não é o verbo de Platão, que era apenas uma ideia absoluta e universal. Nem também era a sabedoria do filósofo Filon. O verbo neste versículo significa uma pessoa que comunica a realidade total de Deus. Em Hebreus 1,3 diz o escritor de Hebreus, aleluia, diz assim, que Jesus é a expressão exata de seu ser. Jesus expressa Deus exatamente como Ele é. E Hebreu diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata de seu ser. Precisamos, meus irmãos, fortalecendo essa fé. E nós já cremos nisso, né? Quantos creem nisso? Eu quero que vocês creem nisso, né? Quanto mais nós cremos nisso, quanto mais nós nos fortalecermos quem Ele é, nós seremos mais firmes, mais fortes para a sua glória. A primeira coisa, meus irmãos, nesse texto, no primeiro texto, diz que Jesus era o verbo. A segunda coisa é o versículo 14, que diz que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiro, ele é o verbo de Deus. Lá em Apocalipse diz que ele é o verbo de Deus, a palavra em ação. E eu quero dizer que todos tremem da sua palavra. Satanás treme da sua palavra. Os demônios tremem da sua palavra. Todos os poderes, potestades, principados, autoridades, anjos caídos, todos estremecem da sua palavra. Tem um ato lá em Apocalipse, que quando esse verbo que lá se chama cordeiro, quando ele pega o livro, o céu se prostra diante dele. Os 420, os 24 anciãos, todos os seres que habitam no céu, se prostram, e alguns tiram as suas coroas e colocam nos seus pés, porque todos tremem da sua palavra. No céu, na terra, e os seres que estão debaixo da terra sabem muito bem quem Ele é. Segunda coisa, meus irmãos, que é maravilhosa, Ele não só é tudo isso que eu falei, mas maravilhoso é o que Ele se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus irmãos, uma das maravilhas foi
Jesus se fazer carne. O que é se fazer carne? Se fazer carne significa que Jesus adquiriu um corpo mortal. Aquele que é eterno e não conhecia a mortalidade. Ele assumiu um corpo mortal. Aquele que existia antes do universo com Deus, Jesus e o Espírito Santo, antes dos anjos, antes do universo só tinha 3 pessoas no universo de Deus: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Esses 6 são eternos, o resto são criados, Carlos. Só Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles não são criados, eles sempre foram, por toda a eternidade eles eram. Depois ele criou o universo e tudo mais. Ele que habitava nesse ambiente de eternidade assumiu um corpo mortal. Um corpo humano. E se ele não assumisse esse corpo humano, como ele iria morrer na cruz? Você entende ou não? Se ele é imortal, corpo glorioso, como é que ele ia morrer na cruz? Ele se tornou humano, ele se tornou mortal para morrer na cruz em nosso lugar, para promover a redenção, a salvação de todos que creem, meus irmãos. Ele, me desculpa, mas eu quero que você entenda, ele baixou de nível no certo sentido, ele é eterno, se tornou humano, mortal como de nós, por amor ao projeto de Deus. Meus irmãos, eu escrevi: antes ele conhecia a nossa história, agora, quando ele se fez homem, ele vivia a nossa história. Antes, na eternidade, ele conhecia a nossa história, porque ele tem onisciência. Mas agora, quando ele se fez homem, ele vivia a nossa história, para sentir nossa dor, para sentir nossos problemas, para entrar na tua história, para te entender na tua humanidade frágil, barro que nós somos. Ele entrou, ele é eterno, se tornou como mortal, se tornou barro, mas não perdeu a essência de quem ele era. E ele era um homem, mas sem pecado. Por isso que eu tenho dificuldade de... Eu não digo que Jesus era 100% homem, porque eu digo que ele era 100% humano, mas ele não era 100% homem, porque ele não tem pecado. Então essa frase eu tenho dificuldade de dizer. Ele não era 100% homem, porque se fosse 100% homem, ele era pecador. Tá? Ele, digamos que seja 99,99999% homem, porque ele não tinha pecado. Eu não sei quem inventou essa frase, mas não concordo com ela. Meus irmãos, Jesus, o Verbo, se tornou um homem sem deixar de ser divino. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz que ele subsistia em forma de Deus. Filipenses está falando da humilhação. Mas mesmo na humilhação, mesmo como homem, ele subsistia em forma de Deus. Jesus se tornou um ser humano, mas ele não deixou de ser divino, porque Jesus é esse homem divino, divino homem. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, mesmo sendo homem frágil, mortal, mas ele não perdeu a divindade, porque nele habitava plenamente, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Paulo disse isso para combater os gnósticos que achavam que Jesus Cristo era uma espécie de que Jesus não tinha corpo humano, os hereges. E João disse aqui, e Paulo disse aqui, que ele era o seu corpo humano, mas ele era plenamente divino. Jesus, o Verbo,
habitou entre nós. Jesus, meus irmãos, deixou sua glória celestial de morar entre nós. Jesus morou entre nós. Quando entre nós, ele morou ali, logo na Palestina, nasceu em Belém, morou em Nazaré, passou pela região da Galileia, Judéia e Pereia, ele morou lá. Quando ele morou entre nós, ele morou entre os homens. Joseph Tecbal escreveu um livro com o título Ele andou entre nós. Que privilégio tiveram aqueles que viram o Logos, o Verbo, a palavra, com seus próprios olhos, andando na Galileia, na Judéia, na Pereia. Meus irmãos, ele andou entre nós. Diz a Bíblia, habitou entre nós, armou sua tenda, trouxe a sua residência para cá, pois a sua residência é nas funções eternas. Ele trouxe a sua residência para cá. Quem é, meus irmãos, que deixa um condomínio para morar debaixo da ponte? Me desculpe a metáfora, mas merece. Não entenda. Quem é que deixaria o céu de glória para morar em Nazaré com 500 pessoas? Ele fez isso. Diga assim comigo: ele andou entre nós. Escutem, meus irmãos. Portanto, eu digo, quando ele morou aqui, era Deus morando conosco. Quando ele andou aqui, era Deus andando conosco. Quando ele falava aqui, era Deus falando conosco. Quando ele calava aqui, era Deus calado conosco. Quando ele brilhava, era Deus brilhando conosco. Quando ele chorava, era Deus chorando conosco. Quando ele sorria, era Deus sorrindo conosco. Quando ele tocava em alguém, era Deus tocando naquele alguém. Quando ele olhava para alguém, era Deus olhando para aquele alguém. Quando ele perdoava alguém, era Deus perdoando aquele alguém. Quando ele perdoava, era Deus perdoando. Quando ele curava, era Deus curando. Quando ele visitava alguém, era Deus visitando. Alguns tiveram o privilégio de recebê-lo em sua própria casa. Jairo disse: minha filha está para morrer. Vamos comigo lá? E ele disse: eu vou com você. E ele trouxe a vida da filha de Jairo outra vez. Quando ele chegou na aldeia de Betânia, e antes de chegar em Betânia, essa Betânia atravessa o Jordão, de hoje que passava o Jordão para chegar em Betânia. Seu amigo estava morto há 4 dias. Nem Marta, nem Maria tinham mais esperança. Marta e Maria disseram: eu sei que na ressurreição última ele vai voltar. Nem elas estavam acreditando, nem sabendo quem estava ali, o tamanho de quem estava ali. Elas acreditavam que ele podia curá-lo da enfermidade do medo, mas elas colocaram no limite que ele estava com 4 dias apodrecendo. Como é que ele ia voltar? Marta e Maria ainda não conheciam o poder majestoso de Jesus, que pode todas as coisas. Marta não disse que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta, ele vai ressuscitar no último dia.
Jesus está dizendo, Marta e Maria, vocês não me conhecem muito não, conhecem pouquinho. Você não sabe quem eu sou. Eu quero que você volte para casa e eu também, acreditando. Quem é esse terrível Jesus? Glorioso, terrível no bom sentido, tá bom, irmão? Terrível em poder. Mas elas experimentaram. E ele era naquele dia. Um dia, um homem disse: meu servo está doente. Aí ele disse: eu vou curar. Aí o centurião disse: eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Que nome de humildade e de fé terrível. A fé daquele homem admirou Jesus. Oh Deus, diga assim: fortalece a minha fé, Senhor. Ele disse: manda uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus disse assim, Jesus admirou e disse assim: nem em Israel encontrei tanta fé. Eu me dispus a ir à casa dele. Ele disse: eu sou amigo, manda uma palavra, o que vai acontecer. Que coisa tremenda, irmão. Ele disse: então tá bom, seu servo, a palavra já foi. Quando chegar em casa, o servo vai voltar. Irmãos, eu quero dizer, como foi o privilégio que tiveram aqueles que viram esse verbo, homem, que nós tanto desejamos ver. Pedro diz: vocês não veem, mas vocês o amais. Que profundo, irmãos. Pedro escreveu essa, eu não sei, primeira pessoa, Pedro, mas ele falou assim: vocês não o veem, mas vocês amam a Jesus. Sabe, irmãos, Jesus está em secreto. Ele não é visível. Já faz tanto tempo, quase 2 milênios, que ele já não mora mais aqui. Ele morou cerca de 33 anos. Olha, irmãos, se ele foi crucificado em 2028, não, se ele foi crucificado em 28, só em 2028 fará 2000 anos que ele se mudou daqui. Ele morou só 33 anos aqui, porque sua verdade é lá. Mas o que diz Mateus 28, 20, ele, então em 2028, cerca de 2028, fará 2 milênios que ele não mora mais aqui. Porque ele foi feito de lá. Ele foi feito para lá. Ele foi feito para lá. Por isso que ele voltou para lá. Mateus 28, 20, ele diz, eu quero animar você. Mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele se mudou para lá, cara. Mas ele está conosco todos os dias. Jesus está com todas as suas ovelhas todos os dias. Não há nenhum dia que ele não esteja contigo. Eu tenho 51 anos e 51 anos ele está comigo. Quer apaixonar? Ele já está comigo antes da fundação do mundo. Quem acredita? Aleluia. Porque ele diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Quem aqui tem certeza que é lei de bater palma? Glória a Deus. Ele está com você antes da fundação do mundo. Isso significa dizer, antes de você nascer na barriga da mamãe, significa dizer que ele está com você todos os dias da sua vida.
Ele esteve com a minha avó, humanamente falando, 105 anos. Foi um bom tempo que ele estava com ela. Nem sei. 105 anos, Jesus, vovó. Que maravilha. Todo dia ele estava com ela. Todo dia ele estava com você. Amanhã segunda ele vai estar com você. A semana toda ele vai estar com você. O mês inteiro ele vai estar com você. Sua vida inteira ele vai estar com você. E por toda a eternidade você vai estar com ele. Glória. Então, por fim, eu quero dizer que os anjos disseram assim: este Jesus, Atos 11, este Jesus que de vós foi assunto aos céus, ele há de vir, como veio dizer. Carlos, quando os discípulos galileus viu Jesus indo embora para casa, eles ficaram passados, aí eles, calma, gente. Esse Jesus que vocês estão vendo assunto ao céu, vocês verão assim como ele está indo agora. Eu vou concluir uma promessa que está escrita em Apocalipse 21:3. Termina essa mensagem. Vamos ler, abra sua Bíblia em Apocalipse 21:3. Eu quero concluir essa mensagem com essa promessa. Olha o que Deus diz aqui. Eu vou terminar agora com esse versículo. Eu terminei de Apocalipse esses dias e eu digo, eu vou terminar com essa promessa que tem tudo a ver com o tempo da pregação. Apocalipse 21:3 diz assim: então uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Novos céus e nova terra Deus vai criar, e diz que Deus vai habitar conosco, Deus mesmo vai estar conosco nesse novo céu e nova terra. Essa é a promessa que você tem. Aperta a mão do seu irmão e fala assim: essa é a promessa que você tem. Deus vai trazer seu condomínio no ambiente de novos céus e nova terra, e vai morar conosco. Fica aí. Diga as mãos para os céus. Eu quero orar por você e por mim também. Pai querido, obrigado porque nós cremos quem Tu és. Que nós cremos quem é Teu Filho. E cremos no que Ele se tornou para nos salvar, acompanhar vidas, salvar vidas, e dar a promessa de que Ele sempre estará conosco. Voltaremos para casa firmes nesta palavra para a Tua glória. Diga amém. Desde poderia dar os avisos e logo mais vamos para casa.